Olá, queridos amigos, é um prazer estar de volta com você mais uma vez aqui, né, no nosso programa, agora com o programa Vida Sem Vícios, programa dedicado às pessoas que querem compreender melhor sobre a questão dos vícios e compulsões, sobre a dependência química, né, e necessidades compulsivas no geral, tá? Hoje vamos falar da família, da necessidade da família ter olhar clínico para perceber, para sacar quando o problema está começando a se dar, né? Então, como perceber que o filho, uma filha, tem uma tendência ao vício? É possível já identificar na infância algumas vezes isso, tá? Mas na maioria das vezes fica mais claro mesmo na adolescência. Então, importante perceber na infância se a criança ela tem já alguma compulsão, uma necessidade muito forte, né? Digamos que ela já esteja ali com seus 7, 8, 9 anos e ela tem uma necessidade de muito doce. Então, perdão. Então ela provavelmente já desenvolveu, né, uma compulsão pelo doce, ou seja, a compulsão, ela não é o problema principal. Se ela desenvolveu a compulsão é porque ela já tem, antes disso, uma necessidade emocional que o doce está suprindo, que o doce está preenchendo. Já existe algum buraquinho, algum sentimento de vazio, de insegurança, de falta, de solidão, de desamparo na criança que ela busca através do doce, né? Mas algumas crianças tem isso, por exemplo, com televisão. Precisa ver muito televisão, ou precisa chupar dedo ainda, né? Tem 8, 9, 10 anos e não consegue largar o dedo. Ou precisa fazer muita atividade física, senão fica mal, Ou, simplesmente, dois aspectos importantes para se observar. Existe uma ansiedade extrema, né? A criança tem um certo distúrbio de ansiedade, ou seja, ela tem ali, né, não consegue ficar parada, uma ansiedade, ou seja, existe uma estrutura emocional por baixo, ou ainda um excesso de insegurança, né? A criança é um pouco insegura demais, é um pouco melindrosa demais, um pouco travado demais. São aspectos emocionais que podem ser propícios a fazer com que a criança busque na droga o alívio, né? Ou seja, então é muito comum perceber o dependente químico como sendo uma pessoa com extrema ansiedade que encontrou na droga o equilíbrio, a paz para essa ansiedade. E a ansiedade tem base em medo, né? Medo de futuro, medo do que pode acontecer, medo de perder, medo de não conseguir aquilo, medo de perder o momento, ou seja, existe um certo medo. E quando a criança já tem isso, quando isso já vem lá de trás, né, é possível você identificar. E é possível trabalhar enquanto ainda se é criança, né? Você pode trabalhar isso. Hoje nós temos aí os processos com PNL para criança, ou seja, atendimentos para reestruturação emocional rápida para crianças na ápice de desenvolvimento humano. É uma pessoa na ápice que atende nessa frente, né? A complexidade do atendimento à criança ela é significativa. No entanto, quando a pessoa consegue se adaptar ao modelo do universo infantil e consegue acessar, ela consegue resultados mais rápidos ainda do que com adultos. É muito interessante. Nós na APSE temos o atendimento a crianças, né? Então é importante que você, que é pai, mãe, possa observar e saber. Então, dois aspectos fundamentais a se perceber, né? Então, se a criança tem esse distúrbio de ansiedade, e também se ela tem uma insegurança excessiva, uma timidez excessiva, uma travação excessiva, ok? A gente acaba percebendo muitos homens buscando alívio na droga e muitas mulheres buscando alívio na comida. Se tornam pessoas com compulsão alimentar ou compulsão por compras. É muito comum perceber isso nas mulheres. É claro que também existem outras compulsões que ela pode desenvolver. Internet, jogos, a própria compulsão sexual, que também pode trazer um alívio a esse desequilíbrio excessivo, né? Mas é muito comum a gente perceber mulheres, não só homens também, mas mais mulheres, buscando na comida essa completude, usando a comida como remédio. A comida não só alimento físico, mas alimento emocional. Então, vamos lá. Então a gente percebe isso em pessoas que têm esse distúrbio de ansiedade, uma ansiedade, um comichão que não consegue ficar parada, ou
em pessoas que são muito tímidas e que encontram alívio, encontram um contentamento na comida ou nessas práticas esportivas excessivas, drogas, enfim, essas práticas todas aí que podem trazer um alívio químico, né? Porque mesmo a atividade física excessiva traz a endorfina, que equilibra, a comida excessiva libera também a serotonina, que também dá uma equilibrada. Então, se a pessoa precisa, ela tem um buraco, ela tem um vazio, ela tem ansiedade ou ela tem insegurança, ela acaba precisando de um antídoto para esse sentimento ruim, esse veneno que ela tem, que é a ansiedade excessiva ou a insegurança. Né? Tem até aquela música do Cazuza, muito interessante, que ele fala do tédio, né? Que ele fala dessa questão do veneno, né? E um veneno qualquer para me livrar desse tédio, né? Depois eu lembro direitinho do refrão da música, me veio agora, né? Em que ele fala, matando a sede na saliva, ser seu pão, ser sua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno antimonotonia, né? Ou seja, algum veneno antimonotonia, né? Então, esse veneno muitas vezes usado como sendo a droga, né? A droga que tira a pessoa da monotonia, do vazio, da melancolia, ou do excesso de ansiedade, ou a comida que as pessoas usam também como antídoto para esses tipos de sentimentos, o esporte, enfim, e muitas outras práticas. Então, é possível perceber isso já lá na infância, tá bom? Ou através desses desajustes emocionais, ou mesmo através de processos compulsivos que você já percebe na criança, que ela precisa de uma prática demais, ela precisa muito da amiguinha, sem a amiguinha ela fica mal, ela se sente ajeitada sem o amiguinho e tal, ou sem a TV, ou o computador, né? Pode ser só uma compulsão temporária. Pode ser só uma compulsão temporária. Mas, se você percebe que não é temporário, ou seja, você já tentou tirar aquilo e ela continua sofrendo com a falta daquilo depois de um tempo, existe aí uma estrutura de vício, hein? Existe um buraco emocional que pode ser trabalhado, tá? E é possível já ser trabalhado na infância. Muito bem, na adolescência, o que se percebe? Muitas vezes os pais não percebem o caminhar do filho em direção às drogas. Então, muitas vezes, a criança começa ela experimenta o álcool e aí, nossa, ela sente no álcool ali o alívio, o álcool desbloqueia, solta, faz com que ela consiga se soltar na festa e aí ela quer mais álcool, né? Ou a maconha, né, que assim, é muito fácil, mesmo que a gente tenha estabelecimentos que não vendam álcool para adolescentes ou pré-adolescentes, maconha não tem, né, não tem controle em relação a isso. Então, dependendo ali das companhias, é muito fácil chegar a maconha até os jovens, qualquer jovem de qualquer classe social, de qualquer escola. Né, é muito fácil chegar. Dependendo de uma ou outra companhia ali, de uma pessoa na escola que possa ser canal e influenciar outras pessoas. Então, muitas vezes o jovem começa a dizer que está saindo para ir para o futebol, ou que está indo para o cinema, né? Ou que está indo namorar, e na verdade está mentindo, né? Tá indo consumir drogas, se divertir através da droga com os amigos, né? Ou seja, principalmente através da maconha, que é porta de entrada, mas também através de outras drogas. Então é importante os familiares, os pais, ficarem muito atentos a isso, acompanharem um pouco mais de perto, né? Quererem saber, ir buscar um dia para ver se de fato é isso que está acontecendo, né? Para cuidar desse processo, tá? Porque quanto antes se resolver isso, melhor, né? Porque a vida vai sendo perdida. Imagina o seguinte, o jovem ele entra na maconha, começa só de uma maneira recreativa, usa para se divertir, mas se ele tem essa estrutura de vício, se ele era uma pessoa com distúrbio de ansiedade, ou se ele tinha um buraco, um vazio, uma insegurança, e aí ele encontra na maconha o relaxamento que lhe falta, né? Porque ele é muito tenso, ou ele encontra na maconha a autoconfiança, a diversão, se expor, que ele não consegue se expor, ou simplesmente o alívio para tamanha ansiedade, mesmo que ele seja um tagarela, e aí ele encontra na maconha um alívio, o que vai acontecer? Ele vai querer mais e mais e mais, e daqui a pouco, se bobear, está usando todo dia. E quando fica usando todo dia, quais são os efeitos? Esquecimento,
a pessoa começa a viver numa realidade temporal paralela, ela não percebe, ela vai deixando de fazer as coisas hoje, aí amanhã ela deixa também e fala, só por hoje. Aí quando percebe, perdeu o ano escolar, não dá mais para recuperar, né? Então a gente percebe muitos adolescentes aí, indo já para os 20 anos, 18, 17, 16, 19, que estão, sabe, já se acostumaram tanto com essa situação até, e os pais já perderam a mão, que a pessoa não agora reprova de ano o tempo inteiro, já largou de ano. Aí o pai tenta falar que vai ter que trabalhar, e aí vai trabalhar, fica um mês no emprego e sai, já fica um mês no outro e sai, já volta só para o uso direto, e a família vai perdendo a mão. Então, muito importante já perceber logo no início, né? E encaminhar para um processo, para um tratamento eficiente para isso. Então, a gente vai continuar falando, vou aprofundar sobre esse tipo de caso agora na segunda parte do programa, mas eu gostaria de convidar já você que passa por isso, que tem na sua família alguém com dependência química já acelerada ou início de processo, mesmo com maconha e tal, vir conhecer o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. A Ápice trabalha, a maioria dos casos, sem internação e trabalha de baixo para cima, ou seja, trabalha da estrutura profunda, dessas estruturas emocionais que estão por baixo da necessidade do vício, até o hábito diário, que é o que está no topo, né? Ou seja, se você não trabalhar, se não resolver a insegurança, se a base é a insegurança e desamparo e melancolia, ou se você não resolver a ansiedade, que é a base, se você não resolver a estrutura emocional, o solo fértil para a erva daninha, você pode ficar carpindo, né? Brigar, tirar a pessoa da droga, que lá na frente a erva daninha vai voltar a nascer, né? Ou seja, a pessoa vai recair. A maioria das internações, das vagas nas clínicas, estão preenchidas por pessoas que estão lá pela quarta vez, quinta vez, sexta vez. É minoria internada de primeira vez. E por isso as clínicas estão abarrotadas. Por quê? Porque é um problema sem solução se você não resolve a estrutura emocional profunda. Então, eu quero te convidar para você trabalhar na estrutura emocional profunda. Você tem alguém na família assim, tem um conhecido que tem alguém na família assim, indique a Ápice Desenvolvimento Humano, vem para um atendimento individual, gratuito, conhecer de perto essa metodologia. Tá? Então você pai, você mãe, você esposa de um dependente químico, pode vir você mesmo, mesmo que ele não venha, venha você, comece por você. Venha você aprender como lidar de maneira funcional, que vai fechar o cerco do problema e direcionar o dependente químico, o usuário de droga, para um processo eficiente para mudança de vida nesse aspecto. Tá? Então, você pode começar por você. Pode começar já com a pessoa, mas se estiver desafiante trazê-la, pode começar por você. Aliás, deve, né? Porque se ele não está mudando, você é corresponsável. A pergunta é, o que precisaria mudar em você na ação com ele? O que você não está conseguindo? Que se você mudasse, se você tivesse uma nova postura, traria melhores resultados. Tá? Então, telefone 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Então, o processo, né, para solução da dependência química parte pelo um processo para a solução da comunicação familiar, ok? Então, se a dependência química já se instalou na família, é fundamental trabalhar pelo menos uma outra pessoa do sistema que não só o dependente químico. É fundamental trabalhar o familiar. Então, o familiar que está ali aturando, ou fingindo que não vê, ou já desistido de se empenhar pelo processo, é uma pessoa que precisa também de atendimento. Precisa de tratamento. A boa notícia é que é um processo rápido. A Ápice trabalha em 6 sessões o familiar para reorganizar o familiar emocionalmente, estrategicamente também, com novas estratégias para lidar com a questão, né, tendo muito amor e muita firmeza e sabedoria, né, para encaminhar o processo para, de fato, a solução. Então é importantíssimo trabalhar com o familiar nesse processo para levar e caminhar a pessoa para a solução. Ok? Então você que é um familiar e que está, sabe, poxa vida, precisando de ajuda porque não está conseguindo sozinho,
Tá? É importante ter um pouco de humildade. E aí eu falo proximamente a você, familiar, é preciso ter humildade. Porque é muito fácil falar, o problema é do meu filho, eu não sou eu o doente é ele. Não. O problema é meu marido. Não. É preciso ter humildade. Você não está conseguindo liderar a sua família em direção à saúde. Você não está com as competências necessárias para isso nesse momento. A humildade nos leva ao aprendizado, nos leva ao desenvolvimento. Então, quando a ápice começou a trabalhar, os familiares, os nossos resultados se consolidaram muito mais. Ok? Então, por quê? Porque se você não se trabalhar, a pessoa, o dependente químico, vai continuar enxergando aquela facilidade ou aquela hostilidade que também não vai funcionar. Né? Não vai funcionar ele ser ferido, machucado e querendo usar mais droga para aliviar, e nem a permissividade excessiva para ele deitar e rolar, né? E dominar o ambiente. Então é preciso um atendimento para o familiar. Um dos erros que a gente percebe se repetindo bastante pelas famílias de dependentes químicos é entregar a liderança para o dependente químico. Como assim? Ou seja, o familiar diz, mas é ele que tem que querer. Né? O familiar diz, mas é ele que tem que querer a internação, ele que tem que querer mudar. Querido familiar, querido pai, querida mãe, querida esposa, a pessoa não vai querer. Por que ela não vai querer? Porque ela encontra na droga um alívio, um preenchimento, uma felicidade que ela não consegue ter sozinha na vida. E mais, ela já está dependente quimicamente, o corpo está pedindo visceralmente, assim como a sua fome pede comida para o corpo físico. Se você ficar um dia todo sem comer, o corpo dele vai pedir a droga se ele ficar um período longo sem. Ele não vai querer, é uma necessidade já visceral, emocional e física. E se não é ainda física, se é um início de processo de maconha, já é emocional, hein? Já é emocional. Ele descobriu ali o elixir da liberdade na maconha, né? E assim, por quê? Porque ele tem prisão, ele tem uma mente que o aprisiona. Ele mesmo já tem um monte de neurose que o aprisiona, então a maconha vem e tira esse aprisionamento. Qual é a solução? Você encaminhar essa pessoa para um processo eficiente de mudança, onde ela vai se libertar dessas amarras mentais, ela vai se libertar dessa crosta de pensamento que a limita, ou seja, vai se tornar naturalmente uma pessoa mais expansiva, mais solta se ela era travada e tímida, vai se tornar naturalmente uma pessoa mais autoconfiante se ela era insegura, mas ela vai se tornar naturalmente uma pessoa equilibrada emocionalmente se ela era muito ansiosa. Aí fica muito mais fácil a pessoa se desapaixonar pela droga, é isso aí. É preciso se desapaixonar. É preciso, perder a graça. Perder mesmo a graça por esse amor malévolo, né? Porque é um amor que faz bem por um lado, mas prejudica por outro. Vai consumindo a vida, vai fazendo a pessoa perder a vida. Então, entenda que é um processo do bem, de mudança de dentro para fora. Então, quem tem que tomar essa liderança é o familiar, porque o usuário de droga ainda não tem essa compreensão e está ali casado, apaixonado, enamorado pela droga. Então é o familiar que tem que tomar a decisão. Ele não pode deixar essa liderança para um doente. Gente, pessoas doentes não têm que ter querer. A pessoa está com câncer, não quero tomar remédio. Não querer tomar remédio, querido. Você pode ser meu pai, meu avô, não tem. Doente não tem querer, não é? A gente cuida do doente e a gente assume a liderança porque trata-se de vida ou morte. Doente não tem querer. Dependência química mata aos milhares no Brasil. Aos milhares e milhares e talvez milhões, hein? Talvez já chegue a 1 milhão de morte por algum tipo de dependência química anualmente no Brasil. Eu não tenho esse número exato, mas mata demais. É doença. Você vai deixar essa liderança na mão de um doente? É porque ele que tem que decidir. Sabe quando é que ele vai decidir? Pode ser que ele se decida. Mas ele só vai se decidir quando chegar a tragédia mesmo. Quando chega a tragédia brava, aí a pessoa pede ajuda. Sofreu um infarto, né? Teve um ataque cardíaco, né? Ou, poxa vida, foi parar lá no fundo do poço mesmo. Ou sofreu uma violência muito grande de alguém na rua. Né? Ou perdeu tudo já, financeiramente. Ou, tá perdendo a mulher,
ou perdeu a namorada, ou seja, só que esse tempo que leva, a pessoa vai perdendo a vida. Ela vai perdendo anos que ela poderia, se já tivesse se equilibrado, estar investindo como bases sólidas para sustentar uma carreira profissional bacana, ou bases sólidas para sustentar uma vida afetiva saudável, feliz e bacana, né? Uma vida social, para sustentar realizações, ou seja, sustentar aspectos positivos que fazem a vida valer a pena ser vivida. A vida vale a pena ser vivida quando a gente percebe que a gente realiza, que a gente tem amigos, que a gente ama, que a gente tem amor, que a gente faz diferença para o mundo, que a gente tem reconhecimento. Se a pessoa não tem muito isso, então ela busca na droga. E o que acontece? Aí ela não busca na vida. Ela busca esse prazer através da droga. Bicho e tal. E esse relacionamento com doidões. Legal e tal. Só que a vida vai passando. E aí lá na frente, passou os 20, os 22. E aí ela já está atrás em comparação a amigos, né, que estão lá na frente, amigos que não entraram na droga. E aí ela já se sente inferior, já tem problema. E quando chegou nos 30, então? E quando passa disso? E perdeu a vida. Mas a pessoa, a princípio, não quer mudar. Não, porque na droga está a minha realização, a minha felicidade. Mas a tragédia vem. Pena que vem muito tarde, hein? Então você, familiar, se quer, de fato, uma família equilibrada, você quer que o seu familiar, sabe, se fique inteiro, seja feliz, seja uma pessoa equilibrada, inteira, cabe a você tomar a liderança. É você que começa o processo, é você que traz a pessoa, ou se ele não vem, você começa para se fortalecer. É preciso humildade para isso. É você que precisa se desenvolver para desenvolvê-lo com eficiência. Você precisa assumir a liderança e não deixar a liderança para o doente. Essa é a mensagem do programa de hoje. Assuma, familiar, a liderança para conseguir a mudança do dependente químico. E se você mesmo ouve, assiste o programa e é o dependente químico, então assuma a liderança sobre as suas partes que te sabotam. Se trabalhe, evolua, faça da sua vida uma vida bacana e não uma vida de mentira química, mas uma vida de verdade, uma vida feliz que produz quimicamente felicidade de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, vou convidar mais uma vez, venha para uma entrevista gratuita, conhecer o projeto Vida Sem Vícios, na maioria das vezes sem internação, tá? Um processo com garantia, existe um modelo de garantia, inclusive, conheça método diferenciado, telefone 0 operadora 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br e assista os programas no YouTube. Convide as pessoas para assistir. Digite lá Ápice Desenvolvimento Humano. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.